No episódio anterior, testemunhamos a dramática e transformadora jornada de Jacó, desde sua fuga de Esaú até o encontro com o anjo em Peniel, onde seu nome foi mudado para Israel, o príncipe de Deus. Vimos a emocionante reconciliação com seu irmão e seu estabelecimento na terra de Canaã, onde ele erigiu um altar ao Deus, o Deus de Israel. A família de Jacó, agora com 12 filhos, estava finalmente na terra da promessa, mas a vida em Canaã traria novos desafios e tragédias. Agora, no episódio 16 da cronologia bíblica, mergulharemos em uma das narrativas mais sombrias e complexas do Gênesis, a história de Diná e o incidente em Siquém. Esta é uma saga de violação, vingança, engano e as consequências devastadoras da mistura com os povos cananeus, que moldaria o caráter e o destino da nascente nação de Israel. Jacó havia se estabelecido em Siquém, uma cidade importante na terra de Canaã. Ele havia comprado um pedaço de terra dos filhos de Amor, pai de Siquém, e ali armou sua tenda e construiu um altar ao Senhor. A família estava crescendo e a vida parecia seguir um curso de relativa paz após os anos turbulentos com Labão e o encontro com Esaú. Diná, a única filha de Jacó com Lia, era uma jovem curiosa e, talvez, um tanto ingênua. A Bíblia nos diz que ela saiu para ver as filhas da terra. Naquela época, era comum que as mulheres se socializassem e interagissem com as mulheres das cidades vizinhas. No entanto, para uma jovem israelita, filha de um patriarca que deveria se manter separado dos costumes pagãos dos cananeus, essa saída representava um risco. E o risco se concretizou de forma brutal. Siquém, o filho de Amor, o príncipe da terra, viu Diná. Ele a tomou, deitou-se com ela e a violentou. Este ato de violência não foi apenas um crime contra Diná, mas uma afronta direta à honra de Jacó e de toda a sua família. Após o ato, a Bíblia nos diz que Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou ao coração da moça. É uma descrição perturbadora, pois sugere que, após a violência, ele desenvolveu um afeto por ela e desejava tomá-la como esposa. Amor, pai de Siquém, ao saber do ocorrido, foi a Jacó para falar sobre o casamento. Enquanto isso, os filhos de Jacó voltaram do campo. Ao ouvirem o que havia acontecido com sua irmã Diná, ficaram profundamente indignados e irados. A violação de Diná era uma desonra para toda a família, e a honra era um valor supremo na cultura da época. Jacó, ao saber do ocorrido, permaneceu em silêncio até a chegada de seus filhos, pois Siquém havia desonrado sua filha. Amor, o pai de Siquém, apresentou sua proposta a Jacó e seus filhos. Meu filho, Siquém, apegou-se à vossa filha, dai-lhe, peço-vos, por mulher. E aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, e tomai para vós as nossas filhas. E habitareis conosco, e a terra estará diante de vós. Habitai nela, e negociai nela, e nela possuía. Siquém, por sua vez, implorou a Jacó e seus filhos: ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e os presentes, e darei o que me disserdes, e dai-me a moça por mulher. Ele estava disposto a pagar qualquer preço para ter Diná. Os filhos de Jacó, porém, responderam a Siquém e a Amor com engano, por causa da desonra que Siquém havia feito a Diná, sua irmã. Simeão e Levi, irmãos de Diná por parte de mãe, foram os mais veementes em sua ira. Eles disseram:
Não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso seria uma desonra para nós. Somente com esta condição consentiremos convosco, se vos tornardes como nós, circuncidando todo o homem entre vós. A circuncisão era o sinal da aliança de Deus com Abraão e sua descendência. Era um rito sagrado que separava o povo de Deus das nações pagãs. Os filhos de Jacó usaram esse rito sagrado como uma armadilha. Hamor e Siquém aceitaram a condição, pois Siquém estava apaixonado por Diná, e a proposta de casamento e aliança com a rica família de Jacó era vantajosa para a cidade. Eles foram à porta da cidade e convenceram os homens de Siquém a se circuncidarem, argumentando que isso traria prosperidade e união com a família de Jacó. Estes homens são pacíficos conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela, pois a terra é bastante espaçosa para eles. Tomemos as suas filhas por mulheres e lhes demos as nossas filhas. Mas somente com esta condição consentirão estes homens em habitar conosco para que sejamos um só povo, que todo o homem entre nós seja circuncidado, como eles são circuncidados. Os homens de Siquém concordaram, e todos os homens da cidade foram circuncidados. No terceiro dia, quando estavam com mais dor, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram na cidade despreocupadamente e mataram todos os homens. Eles mataram Hamor e Siquém, seu filho, a fio de espada, e tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os outros filhos de Jacó vieram sobre os mortos e saquearam a cidade, porque haviam desonrado sua irmã. Eles levaram suas ovelhas, seus bois, seus jumentos, e o que havia na cidade e no campo, e todos os seus bens, e todas as suas crianças e suas mulheres, e tudo o que havia nas casas. A vingança foi brutal e total. Jacó, ao saber do que seus filhos haviam feito, ficou profundamente perturbado. Ele os repreendeu severamente. Vós me turbastes, fazendo-me abominável aos moradores desta terra, aos cananeus e aos ferezeus. E sendo eu poucos em número, ajuntar-se-ão contra mim e me ferirão, e serei destruído, eu e minha casa. Jacó temia a retaliação dos povos vizinhos, pois sua família havia se tornado odiosa por causa da violência de seus filhos. A resposta de Simeão e Levi, porém, foi desafiadora. Porventura, devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Eles justificaram sua ação com base na honra de sua irmã, mas a violência e o engano que usaram foram desproporcionais e contrários à vontade de Deus. Este incidente em Siquém teve consequências duradouras para a família de Jacó. Ele revelou a natureza violenta e enganosa de alguns de seus filhos, características que se manifestariam novamente em eventos futuros. Jacó, embora repreendesse seus filhos, não os puniu de forma adequada, o que pode ter contribuído para a escalada de problemas familiares. A história de Diná e Siquém é um lembrete sombrio da fragilidade da vida em uma terra estrangeira e dos perigos da mistura com culturas pagãs. Ela destaca a importância de manter a santidade e a separação do povo de Deus. Também nos mostra as consequências devastadoras da vingança e como a ira descontrolada pode levar a atos de extrema crueldade. No entanto, mesmo em meio a essa tragédia, a providência de Deus estava em ação. Jacó e sua família foram forçados a se mover de Siquém, o que os levou a Betel, onde Deus reafirmaria sua aliança com Jacó. A história de Diná é um conto de advertência, mas também um lembrete da necessidade de justiça e da complexidade das relações humanas
e divinas. No nosso próximo episódio, o episódio 17, acompanharemos Jacó em seu retorno a Betel, onde Deus reafirmará suas promessas, e veremos o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Você descobrirá a história de O Retorno a Betel e a Morte de Raquel. Não perca! Inscreva-se no canal, ative o sino para não perder o próximo capítulo desta saga e deixe seu comentário sobre a lição mais importante que você tira do incidente em Siquém. Até lá!